Claudinha não queria saber de brincadeiras de casinha. Preferia brincar de mocinho e bandido com Dedé e seus amigos. Dona Violeta não suportava vê-la toda suada, de short e camiseta, correndo para lá e para cá com os meninos de Oiticica, parecendo um deles. Mafalda, a costureira, sempre pronta a se meter onde não era chamada, disse que essa convivência com meninos não era adequada. Já pensou se Claudinha cresce com jeito de homem? E sugeriu que sua melhor cliente inscrevesse a filha num concurso de beleza para pré-adolescentes que se realizaria na vizinha de Lermândia. Isso a deixaria mais vaidosa, despertaria sua feminilidade. Claudinha não demonstrou interesse. Dona Violeta suspirou fundo e soprou de desapontamento. Mafalda insistiu. Faça um vestido amarelo para ti, Claudinha, igual o que eu vi na revista, e tu vais tirar primeiro lugar. Contra a vontade da filha, Dona Violeta inscreveu Claudinha no concurso. E a menina ganhou. Depois de sua entrada triunfal em Oiticica em cima da carroceria da caminhonete do pai, com a coroa e a faixa de princesinha do sertão, seu jeito de ser mudou. Ganhou da mãe um vidro de essência de sândalo e passou a andar perfumada, com os cabelos bem penteados e as unhas pintadas. Dedé começou a ver a amiga de modo diferente, tratando-a com delicadeza. Claudinha retribuía toda dengosa. Dona Violeta percebeu que havia algo no ar e alertou a filha. Não quero você metida com o filho do bodegueiro. Ele não está a seus pés. Quando Claudinha terminou o ensino fundamental, Dona Violeta decidiu que ela iria cursar a escola normal em Dilermândia. Dedé ficou cabisbaixo com a partida iminente da amiga. Estava muito apaixonado. Escreveu uma carta e pediu a Mafalda para entregá-la a Claudinha. A costureira foi se despedir da menina no ponto do ônibus e passou-lhe o envelope, discretamente. Só depois de estar longe da cidade, ela teve coragem de ler a carta. Nas linhas muito mal escritas, Dedé a pedia em namoro. Claudinha ficou radiante, mas de repente trancou a cara, picou o papel e jogou os pedacinhos ao vento. Não posso me envolver com alguém que escreve tudo errado. Dedé esperou ansioso por uma resposta que não chegava, e Claudinha que não voltava. Morto de saudade, ele comprou a essência que ela usava e colocou o vidro de perfume em cima da cômoda do seu quarto. Toda noite, antes de dormir, abria o frasco, só para sentir o aroma de sândalo da amada. Terminaram as provas e Claudinha foi para Oiticica. Assim que chegou, deu um jeito de mandar um recado para Dedé por Mafalda. Queria encontrá-lo no açude das lavadeiras às 5 da tarde. Dedé ficou num pé e no outro o dia inteiro. 4h30 estava no local marcado. Claudinha chegou depois, banhada, cheirosa, com o vestido amarelo que Mafalda tinha feito para o churrasco. Deu um abraço forte em Dedé. Depois trocaram o primeiro beijo. Contando com a cumplicidade de Mafalda, os dois conseguiram manter o namoro escondido por mais de 2 anos. No 3º ano pedagógico, Claudinha resolveu que era hora de tomar uma atitude em relação a isso. Dedé, se você estiver disposto a melhorar de vida, assuma o nosso namoro perante minha mãe e meu pai. Sem saber o que fazer para progredir na vida, Dedé pediu um conselho a Mafalda e ela sugeriu que ele construísse 3 casinhas para alugar, no terreno atrás da mercearia do pai dele. Entusiasmado com a ideia, Dedé pediu uma parte do dinheiro ao pai, vendeu as poucas cabeças de gado que havia herdado do avô e contratou um pedreiro para tocar a empreitada. As casinhas foram levantadas rapidamente. Satisfeito, ele fincou uma placa no terreno e a cobriu para que fosse descerrada pela namorada quando ela viesse para a festa da padroeira. Semanas depois, no descerramento da placa, Claudinha esboçou um sorriso de decepção ao ler o que estava escrito.
Vila do Dedé. Primeira fase. Aluga-se casinhas novinha em folha. Fase com Z. Casinhas com Z. E folha, F-O-I-A, ao invés de folha. Mais tarde, a pretexto de tirar uma dúvida sobre uma encomenda, Mafalda foi à casa de Dona Violeta. Estava doida para saber o que Claudinha tinha achado das casinhas. Claudinha, amuada, disse secamente: Dedé é um semi-analfabeto. Querendo ajudar, a costureira replicou: Dedé gosta de você. Esse negócio de escrever tudo direitinho é besteira. Claudinha revidou. Disse que Mafalda defendia Dedé porque também era semi-analfabeta. Chateada, Mafalda deu com a língua nos dentes. Falou para Dona Violeta do namoro escondido. Dona Violeta ameaçou a filha. Acabe ou eu conto para seu pai que você fica fazendo a gente de trouxa. Claudinha implorou à mãe para não dizer nada ao pai sobre o namoro. Ante a promessa da filha de pôr fim ao relacionamento, a mulher decidiu não aborrecer o marido. Arrasada, Claudinha viajou sem se despedir de Dedé. Com o coração apertado, sem entender o motivo do sumiço de Claudinha, Dedé pegou um ônibus com destino a Dilermândia. Ficou a tarde inteira em frente à escola normal, esperando por ela. Finalmente, sentiu um aroma conhecido no ar e viu a namorada surgindo na saída da escola. Acenou. Ela virou o rosto, fingindo que não o conhecia. E tomou o rumo de casa. Dedé seguiu-a de perto. Ao chegar em frente à pensão das normalistas, ela abriu o portãozinho de ferro e se virou para falar com ele. Limitou-se a dizer: o namoro acabou. Depois, passou o ferrolho do portão atrás de si e entrou em casa. Dedé recebeu a notícia como um soco no estômago e caminhou pesaroso para o ponto de ônibus. Naquela noite, enquanto ela chorava no ombro de sua colega do quarto na pensão, ele pegou o vidro de essência de sândalo em cima da cômoda. Com o coração cheio de mágoa, derramou o líquido na pia do banheiro e jogou o vidro contra a parede. Os cacos juntou no outro dia. Já falei para vocês sobre Dona Marocas? Era famosa por criar encrencas com os pescadores, suas mulheres e seus filhos. Minha avó Serena não dava trela para as intrigas de Dona Marocas. Era a única pessoa na Praia das Velhas que ainda aguentava a mulher. Sabia que era complicada, mas gostava dela. Nasceram no mesmo ano e cresceram juntas. Quando vó Serena ficava sabendo das querelas da amiga, falava pra gente, no aconchego de nossa casa: Marocas está ficando amarga e fadigosa. Padre Nestor passou a vir celebrar a missa na Praia das Velhas de 15 em 15 dias e Dona Marocas começou a amolação. Não aceitava a frequência quinzenal, se era para ter missa domingo sim, domingo não, era melhor nem ter. O padre mostrou-se solícito. Disse que conversaria com o vigário para verem o que poderia ser feito. E assim, toda missa, ela passou a cobrar por uma resposta. Até que Padre Nestor foi firme. Dona Marocas, não tenho como vir para cá todo domingo, porque não posso me virar em 2. A senhora precisa ter paciência. Pois também não precisa mais não, disse ela, aborrecida, e saiu da capela. Dona Marocas ficou sem ir à missa por um bom tempo, até que um dia apareceu com a Bíblia debaixo do braço e olhou toda desdenhosa para o padre e todo mundo. Era o dia de São Sebastião.
Na hora da homilia, quando o padre Nestor falou no padroeiro da Praia das Velhas, ela o interrompeu. Negócio de venerar santa é conversa para boi dormir. Santa que nem a gente. Só o sangue de Jesus tem poder. A senhora não acredita na intercessão dos santos? Acredito não. Então não devia vir para a missa. Devia vir mesmo não. Disse e se levantou. Fique aí com seus santos e sua igreja, que eu fico com a minha. Completou no tom arrogante de sempre e saiu da capela. Não era possível, naquele nosso chão, imaginar uma pessoa se convertendo para a igreja dos crentes. Havia uma na Praia Amarela, a 12 quilômetros da nossa vila, frequentada por uma dúzia de caiçaras. Depois da missa, Vossa Serena foi tirar a história a limpo. Eu, moleque ainda, fui com ela fazer uma visita à Dona Marocas. O que aconteceu, Marocas? Nadinha. Só que eu não acredito mais em santo. Deixe de besteira, mulher. E esse seu oratório cheio de imagem? Tem São José, São Sebastião, Imaculada Conceição, Santo Antônio. Só de enfeite. Mas vou me desfazer de todos. Posso levar para minha casa, então? Leve tudo. Não prestam para nada. Vossa Serena me deu 2 imagens para carregar. No que pegou na imagem de Santo Antônio, Dona Marocas disse: esse não. E vai ficar com Santo Antônio? Esse não merece ir para sua casa, tem que ir para o fundo do baú. É o mais enganador. Fiz promessa para ele me arranjar um marido e sair dessa viuvez. Fiz uma não, fiz muitas. Tenha esperança, Marocas. Pode ser que ainda apareça alguém. Esperança, Serena. Perdi meu marido para o mar há 15 anos. Os outros voltaram com a sua vida para sua casa, para suas mulheres e seus filhos. Só o meu se foi. Perdi meu tempo com o tanto de reza que já fiz para esse santo me arranjar outro marido. E você vai fazer o que com o pobre de Santo Antônio? Dona Marocas pensou, bodejou qualquer coisa e ela terminou. Então leva essa desgraça daqui. Foi pela imensa mágoa de Santo Antônio que Dona Marocas virou pentecostal, membro da Assembleia de Deus da Praia Amarela. Um ano se passou e ela apareceu na missa, agora semanal, no vestido marrom, toda sorridente, com arranjo de flores silvestres na mão. Entrou de braços dados com um homem que havia conhecido na igreja dos crentes. Participou da missa inteira, não deu um pio. Na hora do ofertório, tirou uma flor do buquê e colocou ao lado da imagem de São Sebastião. Depois, ajeitou o arranjo, deitou junto à imagem de Santo Antônio e beijou-lhe os pés. De vez em quando, eu ouvia ruídos estranhos, sons que emanavam da escuridão. A maior parte do tempo, porém, havia apenas o som angustiante dos passos de um pré-adolescente caminhando no mais completo breu. Não se via estrelas e a lua se escondia entre nuvens que anunciavam uma inesperada chuva em dezembro. As pernas pareciam ter vontade própria. Eu já havia percorrido mais de 15 quilômetros. Estava morto de cansado, mas não podia parar. Era arriscado passar a noite na estrada. Voltar, eu não iria. Quanto mais andava, mais eu me certificava de que ninguém me queria bem. Ninguém sentiria minha falta. Esse sentimento me jogava para frente e me fazia querer chegar logo ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Aos 8 anos, eu era um fiapo humano. Dia sim, dia não, enganava o estômago com um pirão escaldado, farinha fervida na água e no sal, servida em um prato de ágata pelas mãos trêmulas de meu pai, um homem com rasgo no coração pelo abandono súbito da mulher, minha mãe,
de quem a única lembrança que guardo é a da aflição que senti no dia que partiu. Além desse pirão, a única coisa que havia para comer eram tamarindos verdes, que eu tirava de um pé que ficava ao lado do nosso casebre. Eu subia na árvore e pegava qualquer fruto que estivesse despontando. Às vezes, passava a tarde trepado, mirando o horizonte, na ilusão de avistar alguém. Com o tempo, os galhos do tamarindeiro ficaram quebradiços. Como tudo à volta, a árvore parecia estar em lento processo de morte. Até a sombra estava desaparecendo. O estado de tristeza de meu pai foi se agravando. Vivia no fundo de uma rede. Deixou de comer e de preparar o tal pirão. Não havia mais farinha. O tamarindeiro não tinha mais frutos. A água também findara no pote. Sentado à porta do casebre, mastigando cascas de tamarindo, vi aproximar-se uma caminhonete rural, o único veículo que circulava por aquelas profundezas do sertão. O carro parou a alguns metros de mim e o motorista abriu a porta para uma senhora descer. Minha madrinha, Teresa. Vim buscar o menino, ele tem que estudar, disse minha madrinha a meu pai, que não esboçou reação ao vê-la preparando minha trouxa. Dias depois, de tênis conga, calça azul celeste e camisa branca com o escudo do grupo escolar, fui para meu primeiro dia de aula. Senti-me estranho no meio dos pirralhos. Antes que eu perguntasse se aquela era a minha classe, a professora Edna começou a fazer a chamada. Leu bem alto e compassadamente. José, Amoroso, Jonatas, Balbino. Sou eu, respondi exultante. Ao voltar para casa, madrinha Teresa me disse que meu pai havia morrido. Meu coração se encheu de alegria no dia da chegada de Olavo, neto de madrinha Teresa. Todo ano ele passava as férias com a gente, mas agora vinha de vez. Não se dava bem com o padrasto e pediu à mãe para morar com a avó. Logo se destacou na escola. Zenóbia, presidente do Grêmio Estudantil, convidou-o para ser diretor cultural. Ela era uma líder nata. E era linda. Meu coração acelerava quando se dirigia a mim. Zenóbia parecia mais madura que o resto da turma. Talvez por viver com sua tia, a professora Edna, longe dos pais, que moravam na zona rural. A professora, além de ensinar, desenhava, decorava a escola para as festas e dava apoio para as empreitadas da sobrinha, que não eram poucas. No último ano do grupo escolar, a homenagem que as duas organizaram para o Dia das Mães foi emocionante. Enquanto Zenóbia tirava rosas de uma cesta e distribuía aos alunos, Edna cantava canções de ninar. Dispostos em uma fila, os alunos pegavam a rosa e iam ao encontro de suas mães. Eu era o penúltimo e Olavo era o último da fila. Peguei minha rosa e vi que não restou nenhuma no cesto. Não pensei duas vezes. Dei a Olavo a minha rosa para que entregasse à madrinha Teresa e fui me sentar com um nó na garganta. Meses depois, o Grêmio organizou uma comemoração ao Dia das Crianças. Zenóbia estava entusiasmada com o momento especial que iria acontecer na festa, a encenação de Teresinha de Jesus, baseada na famosa cantiga. O professor de matemática, Olavo, e eu fomos escalados para viver os personagens que estendem a mão para Teresinha, interpretada por Zenóbia. O professor de matemática interpretou o pai, eu fiz o papel do irmão e Olavo ficou com o papel do rapaz a quem Teresinha de Jesus dá a mão. A encenação terminava com um beijo entre Teresinha e o pretendente. Assim aconteceu o primeiro beijo
entre Olavo e Zenóbia, de mentirinha. O beijo depois da confraternização foi de verdade. Olavo me contou. Eu não quis ouvir mais nada. O sangue me subiu à cabeça e eu empurrei com força. Olavo caiu e ralou os braços no calçamento. Saí correndo aos prantos. Quando cansei de correr, andei a passos largos no meio da noite, decidido a chegar logo ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Cheguei ao ponto final de minha jornada no meio da madrugada, sob uma rajada de vento úmido, uma dessas ventanias que costumam anteceder chuvaradas. O lugar estava deplorável, mas ainda estava lá. O casebre onde morei com meu pai. E ao lado dele, o velho pé de tamarindo. Empurrei a porta. A rede ainda estava armada. Era lá que eu iria ficar deitado, sem beber e sem comer, até minguar, como meu pai. Tão logo me deitei, o aguaceiro começou a jorrar pelas goteiras do casebre, inundando o velho pote, que transbordou. E começou também uma chuva de tamarindos, arrancados do pé pela força do vento e trazidos para dentro do casebre pelas aberturas das telhas. Caíam sobre mim, caíam dentro da rede, esparramavam-se pelo chão. De repente, estava cercado de água e comida. Como é que eu ia morrer? Pensaria na solução no dia seguinte. Agora eu estava completamente exausto. Quem sabe Deus teria pena de mim e me levaria durante o sono. Acordei no sobressalto, com a luz do sol inundando o casebre. A frágil porta de entrada tinha ido ao chão. Madrinha Teresa estava diante de mim. Se levante dessa rede fedida, José. Eu vou ficar aqui mesmo, madrinha. Madrinha Teresa veio até a rede e me estendeu a mão. Eu a segurei titubeante. Ela me puxou e me acolheu no abraço. Desabei no choro. Olavo estava esperando encostado na rural, no caminho para casa. Ele me disse que eu não o deixei terminar a história. Ele não gostou nem um pouco do beijo de Zenóbia. Soube há pouco que minha proposta para um novo centro cultural em Sevilha foi aprovada, vencendo as apresentadas por arquitetos famosos de Barcelona e Nova York. Recebi a notícia com alegria imensa, mas logo a seguir fui tomado pelo pânico, velho companheiro, por receio de fracassar em meu primeiro projeto internacional. Fiz o que sempre faço quando isso acontece. Respirei fundo e recitei, bem baixinho, os 6 versos mágicos. Aproveitando que estou agora, além de contente, sereno, vou falar para vocês de uma época de minha vida em que eu era completamente dominado pelo medo, e de como minha madrinha, Dona Brígida, e os 6 versos de Vício na Fala me ajudaram a superá-lo. Eu tinha acabado de completar 14 anos, quando Dona Brígida me trouxe a boa nova de que eu iria estudar no Colégio Dom Rafael, à época um dos melhores de São Paulo, sem pagar um centavo. Eu estava colocando o lixo na calçada, o carro parou e o motorista abriu a porta para ela descer. Pedi sua bênção, ela me deu um abraço e perguntou por minha mãe. Tá fazendo geleia de abacaxi, uma encomenda grande da padaria, respondi. Pouco depois, na sala de visitas, Dona Brígida nos falou da novidade. Consegui bolsa integral para José. Não acredito, disse minha mãe, já lacrimejando. Ele tirou uma ótima nota na prova de seleção, 2º lugar na classificação geral. Eu não vou pagar nada? Perguntei, sem conseguir disfarçar a excitação. Nadinha. Queriam dar um desconto de 80%, mas como eu sou dura na queda,
Marquei uma hora com o dono da escola, expliquei sua situação e dobrei o velho. Você só não pode ficar em recuperação, senão perde a bolsa. Minha mãe caiu no choro. No dia seguinte, começou a pagar a promessa que havia feito. 1 mês vestindo branco e indo à missa todos os dias. De roupa lavada e bem passada, lá fui eu, que sempre frequentei escola pública, para o primeiro dia de aula no Dom Rafael, na Vila Mariana, onde só estudava filho de gente rica. Grato pelo rumo que estava tomando minha vida, fingi que não tinha receio de andar sozinho em São Paulo e peguei o ônibus que me levaria dos confins de Guaianazes à estação do metrô em Itaquera. Na minha condição social, fazer aquele percurso de periferia até uma área nobre da cidade era quase um milagre. Minha mãe mal tinha condição de pôr comida na mesa e eu era órfão de pai. Ele se foi quando eu era criança de colo, em consequência de uma queda, quando sentava ao telhado de uma mansão nos jardins. Apesar do tempo absurdo de locomoção, fui um dos primeiros a chegar à sala de aula e peguei um assento na segunda fila, ao lado da janela. Só me dei conta de que era mesmo aluno do prestigioso colégio quando Edna, a professora de História do Brasil, leu meu nome na lista de chamada. No fim da aula, uma colega de cabelos lisos e negros se aproximou de mim. Você ficou em segundo lugar na seleção, não foi? Sim. Eu fiquei em primeiro. Meu nome é Aurélia. Que legal. Parabéns, Aurélia. Ganhei uma bolsa. Pago só 50% da mensalidade. E você? Eu também. Menti. Conversamos um pouco mais e ela apontou discretamente para um grandalhão. Aquele é Renato. Fique longe dele e de sua turma. Gostam de confusão. Tudo transcorreu bem na primeira semana. Até que na aula da professora Edna, na semana seguinte, alguém jogou uma bola de papel amassado em minha direção. Passou longe. Fingi que não era comigo. O segundo arremesso passou de raspão. E eu olhei em volta, tentando descobrir quem era o autor da brincadeira sem graça. O terceiro me acertou em cheio. Todos caíram na risada. Vou logo avisando que minha tolerância para bagunça é zero, alertou a professora. Eu me levantei e fui sentar na última fila. No final da aula, ela me chamou. Você é o afilhado de Dona Brígida, não é? Sou, sim, senhora. Dê um abraço por mim na minha professora favorita, ela disse, sorrindo. José, tem mais uma coisa. Você vai precisar ser assertivo se quiser sobreviver a essa turma. Na minha aula, eu posso evitar que lhe intimidem, mas você vai ter que aprender a se impor. Tá certo, professora, obrigado. Por um bom tempo, consegui me esquivar de Renato e sua turma, uns grandalhões de voz grossa que praticavam esportes e faziam musculação. Eu era franzino, tinha uma voz aguda e anasalada. Procurava não ser visto. Literalmente me escondia. Sentava na última fileira e, na hora do intervalo, descia para o pátio e ficava num canto afastado, estudando. Sempre que via alguém se aproximando, eu me levantava, caminhava na direção oposta e desaparecia. A tática funcionou por algum tempo, mas comecei a me destacar por conta das minhas notas e passei a ser notado. Olha aí o Zé Fumaça, disse Renato, debochando de mim em alto e bom som, quando o professor de matemática me parabenizou por ter tirado o único 10 da sala. Se eu reclamasse do apelido, iriam pegar ainda mais no meu pé. Foi o jeito a aceitar, mesmo achando ruim. E tive que aceitar também Renato sentado vizinho a mim nas provas. Eu não oferecia cola,
mas também não dificultava. Deixava que ele olhasse à vontade. Não queria tê-lo como inimigo. Até que aconteceu um incidente desagradável. O professor de física o flagrou olhando para minha prova e puniu, tanto a ele quanto a mim, subtraindo pontos que quase me fizeram ficar de recuperação. Quando Renato veio sentar vizinho a mim numa outra prova, eu simplesmente mudei de lugar, deixando-o enfurecido. No começo do segundo semestre, a professora Edna nos deu como tarefa uma pesquisa sobre um tema relevante da chamada República Velha, a ser feita em duplas e apresentada em sala de aula. Eu declinei do convite de Renato para fazermos o trabalho juntos, dizendo que Aurélia já havia me convidado para fazer a pesquisa com ela. Ele me encarou, ameaçador. Tenha cuidado com a vida, Zé Fumaça. Eu dei-lhe as costas. De bom grado, Dona Brígida ofereceu sua biblioteca para que eu e Aurélia fizéssemos nossa pesquisa sobre a Semana de Arte Moderna, o assunto que coube à nossa dupla. Fomos conduzidos para o salão onde estavam perfeitamente dispostos cerca de 4.500 livros, entre romances, livros de poesia, de contos, de artes e humanidades em geral. Eu já tinha estado ali antes, mas ficava arrepiado sempre que entrava no recinto. Dona Brígida sugeriu que folheássemos alguns livros dos escritores envolvidos na Semana de Arte Moderna, para que pudéssemos sentir, mais do que saber, o que queriam expressar. Lemos alguns poemas de Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. Um poema deste último, Vício na Fala, me fez pensar no pai, com quem não cheguei a conviver. Aurélia começou a exposição falando que a Semana de Arte Moderna foi um conjunto de apresentações de obras de pintura, escultura, literatura e música. Os artistas queriam romper com o passado, inovar, propor uma nova forma de fazer arte no Brasil. Depois que ela terminou sua primeira fala, eu tomei a palavra. Antes de Aurélia continuar, vou recitar Vício na Fala, um poema de Oswald de Andrade de apenas 6 versos. Inesperadamente, Renato gritou de onde estava. Vício na fala tem você, Zé Fumaça, com essa sua voz de viadinho. A sala inteira caiu na gargalhada. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Olhei para Aurélia, implorando suporte, mas ela também ria discretamente. Parecia se divertir com o meu vexame. Baixei a cabeça e saí da sala arrasado. Comecei a andar a esmo e fui parar numa área hostil de São Paulo, podendo a qualquer momento ser abordado por um marginal. Eu ouvia a buzina dos carros, os sons difusos de gente gritando na rua, e o pânico crescia dentro de mim. Depois de andar uns 20 quilômetros, resolvi pegar um ônibus e ir para casa. Cheguei no comecinho da noite, completamente exausto, física e emocionalmente. Minha mãe e minha madrinha estavam desesperadas. Finalmente, você me mata do coração, menino, disse minha mãe. Edna me ligou. Já sabemos o que houve no colégio, José, disse Dona Brígida. Me desculpe, mas eu não vou mais voltar para o Dom Rafael, madrinha. Caí num choro convulsivo. Minha mãe me trouxe um copo d'água e passou a mão na minha cabeça. Aos poucos, me acalmei. Quando finalmente me recompus, Dona Brígida falou. O rapaz que lhe humilhou vai ser transferido para o turno da tarde. Então amanhã você vai para a aula como se nada tivesse acontecido. Mas os amigos dele vão continuar mexendo comigo. Não vão, pode apostar, pois a maçã podre foi eliminada do cesto. E se acaso algum deles ainda quiser bancar o engraçadinho,
você vai enfrentar a situação de cabeça erguida. Eles são maiores e mais fortes do que eu. Sobre isso, tenho uma proposta a lhe fazer. O fato é que você não vai deixar passar nenhuma oportunidade na vida por causa desse seu medo, José. Porque eu e sua mãe, a gente não vai deixar. No dia seguinte, Aurélia veio falar comigo na sala de aula. José, ontem eu continuei a apresentação do nosso trabalho sem você. Tudo bem? Tudo, afirmei friamente. Antes que voltasse para seu lugar, eu continuei. Aurélia, sobre o desconto que a gente recebe na mensalidade, eu menti para você. Eu tenho bolsa integral. Não pago um tostão para estudar nesse colégio de gente mesquinha. Ela deu um sorriso forçado e foi se sentar. A sala estava apinhada de gente nervosa. Todos vestibulandos, como eu. Renato chegou. Eu já estava sentado, estalando as mãos e o pescoço. A chegada da puberdade e 2 anos de boxe em uma academia de Guaianazes, que minha madrinha fez questão de pagar, me deram a autoconfiança que eu não tinha quando ele me atormentou no Dom Rafael. Renato tomou seu assento e eu, no ímpeto, saí da cadeira onde estava e fui me sentar atrás dele. Bati no seu ombro, ele se virou e quase não me reconheceu. Eu me aproximei e falei perto do seu ouvido, com a voz agora bem mais grave. Antes de começar a prova, o Zé Fumaça aqui vai recitar para você os versos de Oswald de Andrade que você não deixou que eu recitasse na sala de aula. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Ele me encarou com o jeito desafiador de sempre. Eu cerrei os punhos e o encarei de volta, com sangue nos olhos. Eu sou filho de um homem que sentava telhados com as mãos. Eu, com as minhas, vou desenhar mansões e me defender de gente como você. Ele se levantou, nervoso, e foi sentar longe de mim. Eu fiz a prova em paz comigo mesmo, quase sorrindo, e passei em primeiro lugar no vestibular para arquitetura. Desde esse dia, sempre que estou em situação de estresse, recito 6 versos de Oswald. Parece mágica, mas eles realmente me acalmam e me dão segurança. O projeto em Sevilha vai ser um sucesso, com certeza. Como tudo que fiz profissionalmente até hoje.